Nesta reflexão, quero dividir com você o seguinte tema: chamados de amigos por Jesus. Certa noite eu tive um pensamento interessante. O pensamento numa história bíblica em que fala acerca dos servos e escravos, que mexe um pouco com as nossas crenças sobre o porquê estamos em Deus. No passado profético, no tempo antigo, antes da vinda do Filho de Deus ao mundo, Deus se relacionava com os homens de tempos em tempos. Isto é explicado pelos profetas escolhidos de Deus quando eles eram contatados por Deus e recebiam a mensagem para transmitir. Portanto, a maneira de Deus falar com os homens era através dos seus profetas. Dentre as palavras de Deus transmitidas ao seu povo havia uma lei, conforme mencionei acima, que tratava do relacionamento dos servos e escravos com os seus senhores. O texto está em Deuteronômio, capítulo 15, versos 12 a 18, e convido você a ler quando você tiver tempo. Vou mencionar apenas o resumo da história. A história relata o relacionamento entre um dono de escravos e seus servos. Aliás, se pudéssemos filtrar os registros bíblicos históricos ou a biblioteca bíblica que nós temos e definir um tema para eles, para mim, esse tema seria comunhão, que é o que Deus deseja ter conosco. E é exatamente o que acontece na eternidade com sua família celestial. Fato este que nos mostra também como fora no princípio, quando encontrava Deus com Adão na viração do dia. Deuteronômio fala que uma pessoa, após trabalhar como escrava durante 6 anos, ela podia ter sua alforria, e não somente isso, levaria boa parte da riqueza que ajudou seu senhor a adquirir naqueles 6 anos. Seu senhor, por sua vez, diz o texto, não deveria reter seus bens em seu favor, mas ser extremamente generoso, lembrando que um dia ele também foi escravo no Egito e Deus o libertou, permitindo levar as riquezas daquele império. Lembra disso? Portanto, este seria o critério, esta era uma ordem justa de Deus. Mas a lei dizia também que o escravo, depois daqueles 6 anos, podia decidir se queria continuar também escravo ou não do seu senhor. Se ele decidisse continuar escravo, teria que renunciar à sua liberdade e riqueza que ganharia com a liberdade. Somente um motivo o faria continuar como escravo, cedendo e renunciando toda a sua liberdade e riqueza e o restante da sua vida. O único motivo para ele ficar era o amor que ele tinha pelo seu Senhor. Por quê? Há algumas razões que eu quero agora dividir com você e ajudar a aplicar estas razões em nossas vidas. Não uma lei, mas um princípio de comunhão. Vamos ver então essas razões que mostram por que um escravo abriria mão de seu direito por liberdade, segundo Deuteronômio 15. Um escravo renunciaria à liberdade e riqueza por amor ao seu senhor. Quero dizer que não vou comentar cada uma dessas razões, mas apenas mencioná-las, deixando para você a tarefa de pensar como elas podem ter efeito também na sua vida nos dias de hoje. Vamos ver então quais são, rapidamente, estas razões. Primeira razão: um escravo renunciaria à liberdade e riqueza por amor ao seu senhor, porque o amor troca a sua liberdade pela companhia de seu dono. Segunda razão:
que um escravo renunciaria à liberdade e riqueza por amor do seu senhor, porque o amor troca a possibilidade de ganho pela convivência permanente com o seu senhor. Terceira razão, um escravo renunciaria à liberdade e riqueza por amor do seu senhor, porque o amor assume o compromisso para sempre, até o fim da vida. Quarta razão, um escravo renunciaria à liberdade e riqueza por amor do seu senhor, porque não é livre quem ama. Quinta razão, um escravo renunciaria à liberdade e riqueza por amor ao seu senhor, porque o amor não se contabiliza. E sexta e última razão, um escravo renunciaria à liberdade e riqueza por amor do seu senhor, porque o amor troca a liberdade pela intimidade. Deuteronômio continua dizendo que o escravo, então, se deixava marcar através de um furo na orelha, para que todos pudessem saber que ele agora é um escravo para o resto da vida, por vontade própria, por causa do seu amor ao seu Senhor. Mas é importante saber que este escravo, mesmo sendo íntimo do seu Senhor, ele continuava escravo, com as mesmas responsabilidades, moradia e alimentação que tinha antes. Não haveria privilégios especiais. Jesus disse certa vez que ele não mais nos chamaria de servos, mas sim de amigos. Você lembra disto? Porém, é bom nós sabermos que é Ele quem nos chama de amigos. Não somos nós que o chamamos de amigo. Nós sempre vamos chamá-lo de Senhor. Só há uma razão para seguirmos a Jesus na sua totalidade, sem privilégios: nosso amor por Ele. Qualquer outro motivo não tem validade. É Ele que me prometeu a vida eterna, por isso eu o sigo. É verdade isso, mas não serve. Segundo, é Ele quem cuida e me protege do inimigo. Talvez também não serve. Eu fico com Jesus porque é Ele que vai me levar para as nuvens, para o encontro um dia. É verdade, mas não serve. E quarto, é Ele quem me perdoa os meus pecados. É uma grande verdade, mas também não serve. Poderíamos mencionar mais razões. Porém, se você segue a Jesus por causa destas razões, te digo que suas intenções são mesquinhas e não vale nada para Deus. Só há uma razão que vale diante de Deus: é você ficar com Ele por amor. Por que você segue o Senhor Jesus? Por que você se reúne com outros irmãos? Por que você louva a Deus? Por que você diz que é de Jesus? Estas perguntas devem ser respondidas por você, mas não para mim, mas para seu Senhor. Deus te abençoe ricamente.